Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez finalmente já temos acesso a hall do capítulo 298 do mangá de Black Clover. Já saíram os vazamentos e com ele a gente já consegue olhar tudo o que tá acontecendo no capítulo. E dessa vez veremos mais sobre a manifestação do poder demoníaco. Agora sim, Megicula conseguiu escapar do submundo e também iremos ver como seu poder é quase imparável. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu queria dar uma dica muito interessante pra você que quer receber um dinheiro extra em casa, somente ficando na frente da tela do seu celular ou do seu computador. Afinal, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Binomo. E é aí que você me pergunta, mas o que é a Binomo? A Binomo é uma plataforma de transação online para maiores de 18 anos, onde através de umas análises gráficas, você vai ver os gráficos que estão por lá e analisar, você deve prever se ele tende a subir ou descer. Lembrando que existe também o risco de perda e não só de receber. Mesmo assim, o bom da Binomo é que é um aplicativo simples de se usar para realizar transações. E o saque é feito dentro de 24 horas para sua conta bancária ou carteira digital. Como vocês podem ver aqui, temos uma conta demo da Binomo, ou seja, uma conta de treinamento, e nela tem duas opções, a seta para cima, a verde, e a vermelha para baixo. E aí você busca prever se ele vai subir ou vai descer. E caso a sua previsão esteja correta, você vai receber. E nesse momento que está aparecendo aí na tela, não é mais uma conta demo e sim uma conta de verdade. Já não seria mais uma conta de treinamento. E então você vê uma opção e faz tudo como no treinamento, como que você já aprendeu. A Binomo quer te ajudar a investir seu dinheiro e é pensando nisso que a Binomo disponibiliza para você nesse link na descrição uma conta com 4.000 para treinamento. Assim, com a sua conta demo você vai aprender como funciona a Binomo, vai criar as suas próprias estratégias e depois, quando estiver confiante, você pode ir para sua conta real para fazer os seus investimentos. E também temos o cupom que está aparecendo aí na tela, onde ele vai duplicar o seu primeiro depósito, ou seja, colocando R$40, que é o mínimo, você receberá 80. Se colocar 100, vai virar 200 e é assim sucessivamente. Então confere os links aí embaixo. Agora sim, pessoal, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, todas as semanas a gente tem os vazamentos do mangá de Black Clover. Essa semana não foi diferente e seguimos com a grande batalha de Megicula, que já estava ali se manifestando ao lado de Vanica, mostrando todo o seu poder agora com seu corpo físico. A Noelle, como desde o capítulo passado, estava completamente assustada com aquele poder, sem conseguir entender o que realmente estava acontecendo e como Megicula havia sido capaz de se manifestar neste mundo, como ela realmente estava ali, por mais que no capítulo passado a Megicula já tenha feito uma certa explicação pra gente, e a gente com essa explicação já tenha conseguido descobrir exatamente o que ela tinha feito. Mesmo assim, neste capítulo a Megicula vai muito além, explicando detalhadamente o seu plano de escapatória. Megicula novamente dizia neste capítulo que era necessário que ela tivesse amaldiçoado 3 magas poderosas, mas para ela se manifestar era realmente necessário que essas 3 magas perdessem a vida. E então, aquela manifestação parcial que a gente viu, onde a Megicula tinha dominado parte do corpo da Vanica pra controlar, algo que a gente só viu ela fazendo e não os outros demônios, havia acontecido justamente porque a Cier naquela época já tinha perdido a vida. Então ali ela conseguiu parte de um controle. Agora, basicamente, ela havia conseguido amplificar muito o nível que ela conseguia se manifestar, porque o fim de Loropética e também de Vanica pareciam estar próximos. Por isso ela já estava chegando naquela manifestação quase que completa, e quando as duas perdessem 100% a vida, então aí ela simplesmente seria capaz de se manifestar totalmente, e aí Megicula escaparia de uma vez por todas do submundo. E então ela também começa a dizer que Vanica realmente era uma maga extremamente poderosa, era uma maga que com a sua própria magia, com o seu próprio poder mágico, já era desde sempre muito genial. E então, a partir do momento que ela se tornou host, que ela se tornou hospedeira de um poder demoníaco, ela foi capaz de facilmente suportar um poder de ranking superior. No caso, Megicula estava falando de si mesmo. E dessa forma, ela foi capaz de executar então todo o seu plano para assim no futuro a possuir. Enquanto isso, a gente via que as outras batalhas também aconteciam, todo mundo estava surpreso com o que havia acontecido com a maga do reino de Church, com a Loropética, a princesa, a rainha daquele reino. Ela estava ali emanando um grande poder demoníaco, e então a Noelle questiona a Megicula o que ela realmente estava fazendo, o que ela havia feito a Loropética para que ela se transformasse dessa maneira. E então Megicula apenas respondia que ela havia usado algumas palavras demoníacas para fazer com que a Loropética se transformasse completamente, perdendo a sua humanidade, se tornando um demônio. Assim, quando tudo isso acabasse, ela poderia partir de sua vida tendo memórias felizes de um grande confronto. E é então que só aí é apresentado pra gente o novo poder de Loropética. Ela havia ganhado agora poder de ataque. Sim, a magia de Loropética havia mudado completamente pra magia de água demoníaca. E então ela começa a convocar várias criaturas gigantes da magia de água, um poder bem semelhante ao que a Vanica usava anteriormente, e ela utilizava este poder para atacar Gadia, para ela atacar com tudo o que ela tinha, e dessa forma então, a gente percebia que tudo estava acontecendo de acordo com os planos de Megicula, que ela realmente
estava tendo toda a vantagem naquele confronto, pelo menos até um certo momento. Afinal, a gente sabe que eles não são os únicos magos lutando ali. Megícula não tá enfrentando apenas Noelle, Loropetka não tá enfrentando apenas Gadja. A gente vê que logo a Charlotte Rosalie se ergue novamente convocando o seu poder mágico, ela continua na sua transformação e então logo ela vai se juntar àquele confronto também, agora chamando a atenção diretamente de Megícula, que novamente estava impressionada. Afinal, como a gente sabe, Charlotte anteriormente foi a maga que foi capaz de acabar completamente com as maldições dela. E enquanto isso, ela também chamou uma outra pessoa pra ajudar. Uriel finalmente entra naquele confronto com tudo, ele agora realmente vai mostrar todo o seu verdadeiro poder, enquanto ele continuava elogiando a magia de Noelle, dizendo que ela tinha um poder incrível, dizendo que ela tinha uma ótima magia. Porém, agora ele também iria mostrar o seu poder mágico. Nesse momento, a gente viu uma estrutura gigantesca surgindo em torno de todo aquele lugar, inclusive diversos cavaleiros e também literalmente quase que um castelo. Tudo isso estava surgindo através da magia artística de Uriel, da sua magia de pintura. E então, dessa forma, ele já começa a atacar diretamente a Megícula, mas também vimos que estava sendo contra-atacado. Mesmo assim, o poder mágico dele não era o único que estava em ação naquele momento, ou seja, basicamente, existia um poder que lidava diretamente com o poder de Megícula. Estas eram as magias de rosas azuis de Charlotte Rosalie, a magia de anti-maldição. E agora os dois estavam finalmente realmente trabalhando juntos para tentar acabar com os poderes de Megícula, para que a Noelle continue lutando até que possa vencer. Basicamente, eles entraram em um acordo, pelo menos foi o que o capítulo indicou, um acordo para que a Noelle fosse quem vencesse Megícula, porque ela seria a única que teria poder para isso. Afinal, como a gente sabe, ela tá usando uma magia divina que é realmente criada para conseguir enfrentar poderes demoníacos, para conseguir acabar com poderes demoníacos. Dessa forma, Noelle seria aquela que deveria vencer Megícula. Enquanto isso, a outra batalha continua. A gente vê que Gadja estava enfrentando aquelas criaturas gigantescas que haviam sido convocadas por Loropetka, e dessa forma ele segue ali seu ataque, utilizando as suas magias de relâmpago através das suas runas mágicas do reino de Hurt. Gadja estava criando ataques gigantescos enquanto seguia voando em direção àquelas criaturas. Ele estava as atacando com os seus poderes mágicos de relâmpago, enquanto tentava voar em direção à Loropetka, que estava atrás de todas elas. Gadja então finalmente consegue avançar um pouco mais, ele consegue passar por toda aquela destruição que estava acontecendo e o choque de magias demoníacas, as magias demoníacas de Megícula e também de Loropetka, e então finalmente passando por todos aqueles rivais, ele consegue se aproximar. Ele estava bem próximo a Loropetka a partir de agora, e então ele começa a pensar um pouco sobre o passado que realmente havia acontecido. Gadja começa a pensar que desde sempre, desde suas conversas anteriores com Loropetka e com Undine, basicamente ele sabia que a Loropetka nunca seria capaz de utilizar nenhuma magia de ataque. Este não era o modo que ela queria utilizar sua magia. Ela era uma pessoa boa, e ela jamais estaria atacando com o seu poder. O seu poder mágico de água nunca serviria para ataque, assim como Undine havia falado anteriormente. Mas agora ela estava ali utilizando um poder mágico de ataque gigantesco, e Gadja queria acabar com isso. Ele não queria que ela continuasse utilizando um poder que ela nunca desejou. E então ele estava frente a frente com Loropetka, com o seu modo demônio completo para tentar vencer de uma vez por todas. Gadja iniciaria um ataque contra a rainha do reino de Hurt. E agora a gente percebia que por mais que os poderes de Loropetka fossem gigantescos, por mais que ela tivesse muito poder demoníaco, ela não tinha controle sobre aquele poder, ela não tinha experiência em utilizar aquele poder, e ela basicamente estava lutando instintivamente. Então essa seria uma vitória para Gadja. Acontece que quando ele realmente se aproximou para executar o seu ataque, quando a sua magia já estava quase pronta para ser utilizada, ele olha para Loropetka transformada e começa a pensar que ela realmente ainda é a mesma Loropetka, a Loropetka de sempre. Ele não consegue enxergá-la como uma adversária, e dessa forma, Gadja não consegue se concentrar naquela batalha. Ele estava realmente pronto para atacar, ele já havia preparado sua magia. Mesmo assim, Gadja hesitou, e quando ele fez isso, este foi o seu fim. Loropetka utiliza o poder demoníaco de Megícula, ela utiliza a maldição demoníaca para simplesmente criar uma manipulação corporal e atacar Gadja de frente. Ela utiliza suas mãos para o atacar e consegue atravessar o seu corpo, um golpe direto de Loropetka, e Gadja neste momento, ele foi realmente atingido. Ele não conseguiu fazer nada, enquanto Loropetka, completamente dominada pelo poder demoníaco, nem mesmo pensou duas vezes antes de o atacar. E assim a gente via a vitória para ela. Acontece que neste ponto essa não foi a única batalha difícil que estava acontecendo. Tudo indicava que a esperança e a vantagem dos magos havia chegado ao fim. Vemos então que Noelle, preocupada com Gadja e também com sua adversária à frente, seguia para atacar Megícula, pois se vencesse Megícula, tudo aquilo chegaria ao fim e a vitória chegaria. Acontece que nesse meio tempo, enquanto avançava, o seu mergulho espiritual divino chega ao fim. Noelle e Undine se separam, como a gente previa, elas realmente tinham um tempo para conseguir usar aquele poder. E agora Megícula declarava sua vitória com sua magia invencível. Neste ponto a gente via Noelle caindo diante dela. E nesse momento então a gente chega ao fim, na última página do capítulo, e agora então tudo indica que realmente é quase que confirmado que o Asta vai acabar se juntando a elas neste confronto, pois assim como ele, a Noelle deve ter um tempo limite para realmente conseguir utilizar aquele poder novamente. Então dessa forma o garoto da antimagia seria quem deve enfrentar Megícula. É quase que confirmada a chegada do Asta agora. E então depois disso a gente sabe que a Noelle ainda vai continuar aquele confronto, porque basicamente ela já venceu a sua verdadeira adversária,
que foi a Vanica que atacou a sua mãe, assim como foi ela que havia levado Loropetka. E então, basicamente, a Vanica já foi vencida pela Noelle. E dessa forma, agora, a Noelle deve seguir ajudando Gaja e enfrentando a sua amiga, enfrentando Loropetka. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre esses vazamentos e se vocês estão ansiosos, porque agora o Asta já vai chegar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!